Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, iniciando a semana, começando mais uma análise aqui no canal da Crypto Trade. Hoje, dia 19 de maio de 2025, segunda-feira, agora são aproximadamente 11h11 da noite. A gente vai começar aqui pelas três principais bolsas, em vista de que nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado aqui no calendário norte-americano que pudesse aí impactar os principais mercados. Já as três principais bolsas teve um dia aí de baixa volatilidade, né? Os mercados quase que todos lateralizados. S&P aí teve uma leve alta de 0,09, Dow Jones uma alta aí de 0,32 e Nasdaq uma leve alta também de 0,02. Pessoal, no Bitcoin, preço a mercado atual aqui para a gente, 106.772 dólares. No diário, tivemos uma queda aí de 0,81%. Vamos ver o que rolou após a última análise aqui no canal e as perspectivas aí, né, para a movimentação do preço já para o fim do dia de hoje, pela madrugada até a nova análise de amanhã, dia 20, na terça-feira. Então, pessoal, recapitulando aqui, nós tínhamos basicamente marcado aí alguns níveis que estariam com potencial conflito de interesses. Basicamente, nós estávamos na proximidade aqui dos 104,5, quando foi identificado aí na última análise uma concentração de lotes por parte dos vendedores, e o que poderia ocasionar aí uma dificuldade ao que tange, né, pessoal, a busca pela região dos 106 mil, que era ali o nosso objetivo. Ao mesmo tempo, fizemos uma marcação aqui múltipla, né, entre o range aí dos 102.650 até os 101.600, né, identificando um conflito de interesse por parte dos compradores ao que tange a manutenção do nível de preço acima aí dessa região, tá, pessoal? Então, a gente percebe aí que de fato houve a retração aí, inclusive pegou na nossa primeira referência, região dos 102.650, e houve a manutenção do preço acima. Confesso que fiquei bastante reticente aí em relação à busca pelos 106 mil em vista, né, do que foi basicamente aí sexta-feira e sábado, né, pessoal? A nossa última análise foi na quinta-feira, então sábado eu fiquei bastante reticente aí, preocupado inclusive, porque a gente precisaria de um certo protagonismo por parte dos compradores, principalmente no domingo, né, para continuar aí a movimentação ascendente, dando ênfase, né, pessoal, inclusive no volume que a gente identificou durante a semana, inclusive a formação desse candlestick aqui na quinta-feira, né, a proximidade aí com o martelo, e tivemos, né, de fato, um movimento totalmente incisivo em blocos por parte dos compradores no domingo, buscando, né, pessoal, a nossa resistência, inclusive, né, ultrapassando aí, buscando a proximidade dos 107 mil. Então tivemos um dia muito bom no domingo, bastante volume comprador adentrando, os compradores batendo basicamente o dia inteiro, e tivemos, né, felizmente, a busca aí pelo nosso objetivo, né, que é a proximidade aí do 106 para, né, o objetivo final, que seria a proximidade do topo histórico. Então, pessoal, quando a gente reduz o tempo gráfico, fica muito evidente, né, inclusive o respeito aqui pela região dos 106 mil. No próprio domingo tivemos aí uma retração bastante acentuada, né, quando tivemos aí o encontro deste nível de preço, e aí posteriormente, né, veio mais volume comprador, né, inclusive rompendo e buscando, né, a região dos 107 mil, para posteriormente vir aí uma retração mais incisiva também,
recusando o preço. E cá estamos novamente na proximidade aí dos 107 mil dólares. Então, foi bastante produtivo aí, pessoal, de sexta para domingo. Tivemos uma bela alavancada do preço aqui no Bitcoin. O que que a gente precisa de antemão já atualizar aqui no gráfico? Primeiramente, pessoal, essas marcações aqui de suporte já não fazem mais sentido. Inclusive, a gente percebe uma certa fragilização desse suporte diagonal, né, em vista aí, né, pessoal, do rompimento em ambas as oportunidades, mas a recusa de preço, né? Ou seja, isso já denota aí uma certa fragilização em vista das múltiplas retrações que tivemos aí ao longo da linha do tempo. Aqui também, pessoal, a gente basicamente vai utilizar somente o nível de preço aí na qual está marcado aqui. Basicamente precisamos aguardar a confirmação de rompimento. Temos no momento um candlestick com padrão de força, bom volume comprador se mantendo acima. Em caso de 2, a gente poderá ter sim a confirmação e, evidentemente, buscarmos para quem sabe a região próxima do topo histórico. Então, eu vou manter ainda este nível demarcado em vista de que ainda não houve aí a confirmação real do rompimento deste nível de preço, tá, pessoal? Então, o que que a gente pode esperar daqui em diante? Pessoal, acho que vai depender muito dos compradores ao que tange a manutenção do preço acima, né? Se houver a confirmação, a gente poderá ter aí, né, os compradores buscando a região do topo histórico. E se houver aí a recusa de preço, né, posteriormente, não havendo a confirmação do preço acima, poderemos buscar níveis inferiores. Lembrando, pessoal, que essa região de suporte diagonal já está mais fragilizada, inclusive a amplitude também começa a nos desfavorecer. Então é um ponto importante salientar que esse suporte diagonal não tem tanta força assim como vinha tendo aí em períodos anteriores, tá? Isso aqui precisa estar bastante explícito para todos vocês. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa aguardar aí o segundo candlestick, óbvio, considerando que esse que fechará 1 da manhã estará acima, né? Sem muitas alterações em sua formação. Vindo o segundo com volume comprador de preferência, mais um candlestick com padrão de força, a gente tem tudo para buscar já para amanhã, região do topo histórico, ali na proximidade dos 109 mil dólares. Então, estamos aí, pessoal, de fato, nos aproximando de um ponto importante, né, um ponto histórico, e quem sabe, né, teremos aí, a partir deste nível, a busca por novos níveis de preço, renovando a máxima e, obviamente, fazendo com que outras moedas, outras altcoins possam engatar aí uma movimentação de alta em vista de que a gente presenciou até o momento, digamos, uma movimentação mais pífia, né, pessoal? A gente que vinha esperando uma out-season mais contundente, comparando aí ao que foi a última em 2021, acho que esse ano está devendo bastante, mas ainda temos tempo. Acredito que o cenário macro está favorável. A gente reforça aí, né, uma grande possibilidade, né, do próximo encontro do Fed, uma redução na taxa de juros. Isso com certeza irá criar mais aptidão por risco por investidores institucionais, e são esses caras que conseguem mover preço no mercado. E obviamente quem estiver posicionado poderá colher aí esses frutos. Então, acho que estamos no caminho certo. A gente fez a identificação aí da virada de engrenagem desde o dia 9 de abril,
Para quem não assistiu a análise aqui no canal no dia 9 de abril, recomendo fortemente, porque lá foi dado o início de toda essa movimentação, né? São mais de 30 dias, aí são aproximadamente 40 dias desde essa análise que foi fundamental para a identificação de toda essa guinada no Bitcoin. E estamos basicamente aí a 2.000 pontos, né, ou 1.800 pontos aí de alcançarmos o topo histórico. E a partir dali, pessoal, em caso de rompimento, né, com confirmação, iremos para outra fase, né, outro cenário. Fica muito mais complicado procurar topo. A gente torce para que isso aconteça e, eventualmente, a gente vai dar continuidade nos trabalhos aqui e vamos utilizar o que o mercado deixará de rastro aqui no gráfico, né? E tentando identificar, inclusive, até que ponto, né, nós iremos uh, neste ano aí de 2025. Então, acho que, no geral, a gente vai muito bem aqui no Bitcoin, pessoal. Acho que temos potencial aí para, inclusive, buscar ali a região dos 115, 120 mil. Acho que temos tempo para isso, né? O cenário ainda se mantém favorável. E a gente torce também, inclusive, que outros fatores externos possam impactar de forma muito positiva, né? Como a aplicação, né? Inclusive aí de algumas criptos no próprio mercado financeiro. Então a gente tem a possibilidade da implementação do QFS, né, futuramente, as transferências bancárias, né, utilizando aí algumas criptomoedas como a XRP. Isso eventualmente será aí um marco histórico, né, para todo o mercado, assim como outras que têm grandes funcionalidades, né, que fazem sentido, projetos que são robustos, mas que ainda estão engatinhando e que precisam de aprovação, né, pessoal, da comunidade internacional, principalmente de grandes empresas, onde a sua utilidade será aí um grande diferencial para todos. Então, vamos todos acompanhar, basicamente. Esses são os pontos que você deverá estar atento, né, até a nova análise de amanhã. E vamos fechar a análise de hoje aqui rapidamente, dando uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica a acumulação de lotes e onde poderemos ter aí um eventual conflito de interesses, tá? Então, pessoal, o que a gente percebe aqui, ó, na região dos 107 mil, a gente já tem uma leve acumulação de lotes, tá? São quase 18 milhões de dólares posicionados para serem vendidos. Basicamente, é aqui na proximidade de onde foi a máxima de domingo. Então, dependendo aí dos compradores, né, para que consigam pelo menos em partes aniquilar esses lotes para fragilizar essa barreira agora. Sem a aptidão, o protagonismo por parte desses compradores, a gente poderá ter sim uma eventual retração e vai depender muito aí da questão, né, pessoal, da confirmação do rompimento. Então, acho que é válido aí salientar a região dos 107 mil. A gente precisa aí de um protagonismo, né? Ou seja, a gente precisa que os compradores coloquem dinheiro na mesa justamente porque temos uma barreira posicionada aqui próxima, né, ao topo de domingo, né, a máxima de domingo, e a gente percebe mais adiante, região dos 108, 109, né, pessoal, a gente já vê também aí uma certa acumulação de lotes, o que faz total sentido em vista de que é a região próxima do topo histórico. Então, basicamente, se a gente somar a região entre 109 e 108 mil dólares, uma conta de bar rapidamente aqui, teremos
Um pouco mais aí, pessoal, de 30 milhões de dólares posicionados. Faz total sentido, é o que eu falei, é a questão, né, da confirmação de rompimento do topo histórico. A gente muda de fase aqui no Bitcoin e é, é muito comum em, em regiões conflitadas a gente ter bastante dinheiro na mesa, porque são trocas, né, de institucionais, né, dinheiro passando de uma mão para outra e, eventualmente, é quando a gente percebe aí o mercado mais lateralizado, né, enfim, existem aqueles momentos em que o mercado entra em consolidação, basicamente, porque há muito dinheiro a ser trocado de mãos, tá? Então faz total sentido, são pontos que você também deve estar atento, né? O que dificulta aí, inclusive, né, um fácil rompimento, né? Ou a busca por níveis superiores. E o que me chama bastante atenção aqui, pessoal, finalizando pelo lado dos vendedores, é a região dos 110 mil dólares, tá, pessoal? A gente tem quase 57 milhões de dólares posicionados, tá? Isso é muito dinheiro. A gente tem uma mega barreira posicionada a este nível de preço. Então é fundamental a gente analisar também a região dos 110 mil dólares, que também é próximo do topo histórico, o que faz total sentido também. Então a gente tem aí, pessoal, uma pedreira pela frente, é bastante dinheiro na mesa. Isso com certeza vai dificultar aí, né, para quem está esperando o Bitcoin basicamente descolar aí e buscar, né, rapidamente níveis superiores para, quem sabe, a região dos 115 mil, 120 mil. Então temos um desafio enorme pela frente e é válido salientar com vocês que a tarefa não será fácil e vai depender muito aí pela aptidão dos compradores, tá, pessoal? Então, o livro pelo lado dos vendedores bastante lotado aí de ordens, bastante dinheiro na mesa, e isso precisa estar bastante visível aí para todos vocês. Pelo lado aqui, pessoal, dos compradores, a gente tem um livro aí totalmente diluído e se mantém desde as últimas análises, o que é um ponto negativo, tá? Basicamente, eu acredito que toda essa movimentação está vindo aí pelos ETFs, mas seria interessante, né, se tivéssemos acumulação de lotes aqui pela Binance, que é a corretora global com maior volume no mercado, tá? Então, basicamente, quando a gente analisa mesmo a acumulação de lotes somente na virada de centena, região dos 100 mil dólares, uma proximidade aí de 13 milhões e meio de dólares posicionados. Então, é isso, pessoal. Livro analisado. Esses são os pontos que você deverá estar ciente. A gente percebe aí, inclusive, ó, houve uma aproximação aí dos 107 mil, né, pessoal? A gente viu a acumulação de lotes e já começa aí a retração do preço. Então, temos que aguardar para de fato confirmarmos o rompimento aqui do nível 105.820 para posteriormente a gente mirar aí para, quem sabe, a região próxima do topo histórico. Então, vamos lá, temos um desafio imenso pela frente. Vamos, né, com calma, com paciência, vamos seguir aí os pontos e, obviamente, oportunidades irão surgir para todos que estão aí acompanhando em tempo real. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje. Eu agradeço a sua presença aqui comigo no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, muito importante para o engajamento do canal, seja pelo YouTube, pelo TikTok ou até mesmo pelo X. Eu retorno amanhã. Desejo para você uma excelente semana, uma boa noite e até mais.